senhores parlamentares, público presente, internautas, a todos, boa noite. Quero começar com os temas mais objetivos, informes, e tem vários outros para falar. Vamos, dentro do possível, tocar em todos. Primeiro, quero dar as boas-vindas à Associação dos Moradores do Altos do Morumbi, pela presença aqui hoje na Câmara, e parabenizar pelo papel que cumprem na sociedade vinhedense, de sempre estarem ativos, com opinião, fazendo reuniões, organizando a segurança do bairro, entre outros temas. Especificamente em relação à caminhada do dia 24, eu tenho um seminário de uma pós-graduação na Unicamp, então não sei se vou poder ir, mas mesmo não podendo, vou ajudar a divulgar, até porque é um evento que eu participei em outros anos, eu sei a importância que é para reflexão em relação à questão ambiental. Então, obrigado pela presença, Paula e Heber. Eu também quero fazer um convite, aproveitar que nos ouvem aqui presencialmente e virtualmente, para um fórum sobre a Fazenda Cachoeira, um debate que vai ter aqui na Câmara de Vinhedo, na próxima quinta-feira, dia 22, às 19 horas. Inclusive, vai estar presente um dos maiores especialistas, um dos maiores urbanistas do Brasil, que é o Cândido Malta, um professor da USP, uma figura que conhece tudo do tema, então, certamente trará grandes contribuições, especialmente nesse momento onde a cidade voltará a debater o plano diretor. Então, é fundamental que a sociedade civil, os movimentos, aqueles que têm opiniões a dar sobre o município, inclusive tem aqui alguns que são delegados, estou vendo aqui o Fernando, que é delegado no plano diretor. Na quinta-feira, portanto, é um momento onde a gente pode debater, conversar sobre essa questão. Eu espero, sinceramente, que a Prefeitura, agora com esse anúncio divulgado no Jornal de Vinhedo sobre a contratação de uma empresa especializada para elaborar o plano diretor, eu espero que isso faça o processo se relocalizar, porque até aqui nós tivemos embates, na minha opinião, pouco produtivos, né, embates desnecessários dentro do plano diretor, uma metodologia que, na minha opinião, não é clara. Nós não tivemos avanço em relação a um diagnóstico da situação de Vinhedo. É preciso ter esses números claros em mãos, né, da população. Os vereadores precisam desses números. A gente tem algumas coisas que a gente pediu. Quantos lotes nós temos abertos? Quantas solicitações foram feitas e tramitam na Prefeitura de novos loteamentos? Qual que é a nossa capacidade hídrica? Era 80 mil, ainda é 80 mil? Então, qualquer debate que a gente vá fazer sobre o plano diretor, ele precisa se basear em números concretos, num diagnóstico sobre o município de Vinhedo e num debate sobre a cidade. Que Vinhedo queremos, né? Onde Vinhedo vai ter indústria? Qual que é o tamanho desse local? Habitação popular, é possível ter? É necessário ter? Qual que é o tamanho do déficit habitacional do município de Vinhedo? Quais locais podem servir como zona de interesse especial, né, como ZEI, para fazer habitação popular? Enfim, são perguntas que precisam ser respondidas para que a gente possa dar passos. E a gente espera, claro, que a contratação dessa empresa seja feita com lisura, seja feita com um processo claro, né, que a contratação seja realmente para dar um embasamento para o processo de debate da população, para que tenha aí um intermediador. Se for assim, será saudável, porque aí é muito ruim o secretário do Meio Ambiente brigando com a população. Eu vi isso 2, 3 vezes lá, é uma coisa totalmente desagradável. Então, se tiver uma empresa, se tiver números técnicos, com apresentação de dados, eu acho que vai ajudar demais, e aí eu reconhecerei isso se a Prefeitura fizer. Claro que a gente é sempre muito cético em relação aos passos que a Prefeitura vai dando, mas, como eu gosto de Vinhedo, espero estar aqui e quero disputar o futuro da cidade, então quero que o processo de elaboração do plano diretor seja uma coisa saudável. Quero informar, acho que o vereador Edson PC já falou, mas é importante reforçar. Hoje nós estivemos, a pedido de pais, de funcionários e de professores da SEI Saci Pererê, nós estivemos no bairro da Capela hoje para
verificar o problema de uma infestação de ratos naquela unidade de educação do município de Vinhedo. Felizmente, a direção da escola, com o amparo do conselho de escola, agiu rapidamente, informou a comunidade. Hoje de manhã já teve lá uma mobilização, né, de limpeza, litucera. Na quarta-feira, no final da tarde, foram feitas armadilhas para pegar os ratos, etc. Mas é algo muito preocupante, porque inclusive, são ratazanas, ratos muito grandes, são vários, né, tem uma infestação perigosa na escola e ao redor. Hoje surgiu uma informação, vou até depois, no final da sessão, conversar com o secretário Edson Ruiz, que está aqui presente, que é a minha dúvida mesmo, de que a prefeitura teria ou cancelado ou atrasado o contrato. É uma informação meio dispersa que surgiu na roda lá hoje de pais, funcionários e professores, de que teria aí um processo de desratização permanente que a prefeitura faz em bueiros, etc. E esse processo não tem sido feito. Então, quero ver se realmente existia esse processo. O vereador Paulinho Palmeira tem uma informação. Rapidamente, para subsidiá-lo. Eu, inclusive, também vou debater esse assunto na minha fala, mas rapidamente, eu fui atrás, inclusive, na secretaria para saber, e eu estou com relação aqui quando foram feitos. Depois eu passo para o senhor Legal. Também para saber, tá? Muito bem. Portanto, a comunidade agiu rapidamente e, principalmente, muito legal ver o Conselho Municipal de Escola da SEI Saci Pererê. Bonito de ver, né, organizados, pais, mestres, diretora da SEI, né, da creche, todo mundo junto, opinando, né, e verificando a situação. Isso é um modelo que eu acho que todas as escolas de Vinhedo, todas as creches têm que seguir. Conselhos municipais, conselhos escolares funcionando, que eu acho que isso é muito legal, é um exercício da democracia, mas também é uma resposta rápida à realidade, que às vezes é muito dinâmica. Então, nada melhor do que a gente agir coletivamente. Eu quero, antes de falar da CPI, falar também das obras do Córrego Sterzec, porque nós temos sido aí chamados pela população. Hoje a gente votou um requerimento sobre esse tema, mas, para além do requerimento, é preciso uma ação da prefeitura, né? Porque a população está reclamando do planejamento dessa obra, né? Na verdade, do leito do rio, que, segundo os moradores, ele está sendo desviado. Então, tem um problema ambiental, tem um problema de segurança, tem um problema de planejamento, tem um problema aí, de sinalização daquelas obras. Enfim, é uma obra que está meio atabalhoada e que precisa de uma correção. Então, está aqui, a gente quer aqui solicitar uma intervenção rápida da prefeitura. Provavelmente vamos conversar também, né, PC, com o Ministério Público, outros vereadores que queiram acompanhar, para ver como, porque tem um TAC em relação àquelas obras, né, um termo de ajustamento de conduta. A gente quer verificar se esse TAC está sendo cumprido e queremos dar uma resposta para a comunidade dali, né, da Milanês, da Nova Vinhedo, da comunidade que passa ali e que está descontente com os rumos dessa obra. Portanto, vereador, uma parte, por favor. Pois não, vereador Márcio. Inclusive, esse requerimento é para essas informações mesmo, que eu fui questionado, né? Uhum. Fomos, né? Eu, Paulinho e a Flávia, e realmente é para obter informações para até passar para todos os vereadores aqui, sim, tá ok? Sim, sim. Foi importante a apresentação do requerimento, sem dúvida nenhuma. Bom, sobre a CPI das contas públicas, eu até solicitei para o presidente Nil Ramos que fizesse um esclarecimento em relação ao artigo 37 do Regimento Interno, ao trâmite, porque existe uma lei nacional que fala da CPI. A CPI ela é prevista na Constituição, ela é prevista na Lei Orgânica do município de Vinhedo, mas os detalhes não. E principalmente no momento onde a gente tem uma dispersão política na Câmara. Porque eu até escrevi sobre essa questão. Nós estamos diante de uma possibilidade, inclusive, de um impasse, se não tivesse uma solução. Eu acho que essa solução está chegando. Por quê? O senhor me permite uma parte? Claro. Até para contribuir com a sua fala. Rapidamente, nós acabamos de protocolar, em conformidade com o que preceitua o parágrafo 1º do artigo 58 da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 1º do artigo 29 e parágrafo 3º do artigo 41, ambos da Lei Orgânica do município de Vinhedo e, finalmente, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, em seus artigos 37, 48 e 83, protocolamos um bloco parlamentar, constituído pelos partidos PDT, PMDB e Rede, que já assinaram, e pelo PSB apenas assinou a presidente do partido, o vereador ainda
ele pode tomar uma definição por outro motivo, mas já está protocolado na casa um bloco parlamentar. Bom, então é a essa solução que eu me referi, que me parece uma solução plausível, que é uma solução política, porque a solução será política, de combinação aqui na Câmara. Já que nós temos 13 vereadores e as CPIs não são compostas por votos individuais. As CPIs são compostas por indicações das bancadas. E nós temos bancadas como a do PDT e do PMDB, que têm direito à indicação natural de membros. Daí para baixo, fazendo as contas matemáticas, os outros partidos não possuem 2,6 vereadores, ou seja, 3 vereadores, que é a conta dividindo-se 13 por 5, que é o número de cadeiras da CPI. Né? É lógico que tem partidos mais representativos, como o PV, que naturalmente numa composição eu acho que tem que ser contemplado, mas a maioria dos partidos tem um membro. Como que define isso, já que não é voto individual? É sorteio? Esse sorteio não está previsto. Há uma previsão legal na Constituição, na lei orgânica e no próprio regimento interno, onde em diversos momentos fala sobre o bloco parlamentar. O que é o bloco parlamentar? É uma composição que diminui a dispersão. Então, ao unir-se PMDB, PDT e Rede, 7 parlamentares têm a condição de ter a maioria de 3, já que a indicação é feita por, repito, bancada partidária e não por indivíduos. Essa pode ser uma solução para que a gente consiga fazer uma pactuação e fazer com que a CPI avance, já que eu acho que o governo deve compor, a bancada situacionista deve compor, naturalmente é importante que componha, mas não seria razoável o governo, ou a bancada mais governista, ter maioria na CPI. Porque aí a CPI seria uma CPI, como a gente costuma dizer, de chapa branca, né? Um termo que a imprensa usa nacionalmente, porque a CPI ela é feita para avaliar, para verificar, para fiscalizar. E é tudo feito publicamente. As reuniões são abertas para a população, as audiências públicas são abertas, tudo deve ser feito de acordo com a lei, né? E eu defendo que assim seja. Não deve ser feito nenhum tipo de perseguição ou espetacularização. A CPI não é para perseguir ninguém, mas é uma CPI que ela tem que ter um sentido de existência. Para ter um sentido de existência, ela deve, na minha opinião, ter que contemplar 2 coisas, pelo menos. Primeiro, independência. Segundo, trabalho técnico. É uma outra questão. Não dá para ter uma CPI dessa dimensão sem a contratação de uma assessoria técnica que todos os membros concordem, que entenda de contabilidade pública, de direito público e tal, porque os vereadores não são especialistas nisso. Os vereadores vão analisar os dados. Então, nós precisamos de uma assessoria técnica. Portanto, para mim, para que a CPI avance e tenha legitimidade, ela precisa desses 2 pré-requisitos: independência e autonomia, e a questão de um trabalho realmente técnico, para impedir que ela seja chapa branca, mas também que impeça que ela seja espetáculo, né, para que tanto criar impedimentos para que a oposição não exagere, mas também que a situação não exagere. Pois não, vereador Edson PC. Eu também gostaria de parabenizar, né, os líderes dos partidos e os vereadores também que participaram, né, que assinaram esse bloco também, porque é igual, gente se juntando consegue mais força, né? Então, juntos temos mais força. Então, eu parabenizo as lideranças dos partidos por essa luta. Bom, é isso. E até eu avisei meus pares mais dos partidos oposicionistas que a Rede só indicaria no caso de uma real condição de ter uma independência da CPI. Portanto, ao se apresentar o bloco parlamentar, né, o vereador Edugelme, já com as assinaturas, ele protocolou no Departamento Legislativo a composição do bloco e, paralelamente, eu também indiquei a participação da Rede na CPI. Então, parece que agora quase todos os partidos, com exceção do PSB, indicaram membros. Portanto, vejam como vai ser um grau de dispersão muito grande e o bloco partidário é uma possibilidade da gente avançar. Por último, nós apresentamos 7 emendas da LDO, eu, vereador Edson PC, vereador Edugelme e vereador Sandro Rebeca. Muito resumidamente, uma que diminui de 30% para 5% a margem de flexibilização do governo, outra que prevê a publicação mensal das parcerias públicas no site da Prefeitura, outra que mantém 2 audiências públicas para apresentação da LDO, e não como o governo quer diminuir para uma, a diminuição de 3% para 1%, portanto, manter 1%
a verba de contingência. E acho que são essas as principais. Tem outras emendas, são 7 emendas, mas meu tempo acabou. Vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa noite.